Eu ouvi de um homem uma certa vez que tinha um pai que não era muito de expressar emoções, mas o pai falou para alguém de como ele admirava muito o seu filho. Ele nunca ouviu isso da boca do próprio pai. Como ele tinha orgulho dele, ele ouviu de uma outra pessoa. E ele chorou muito porque o seu pai nunca falou isso para ele. Mas aquilo fez algo na sua vida. Algo foi liberado, porque ele soube que o seu pai tinha orgulho dele. Quando Jesus saiu das águas do batismo, o pai disse: "Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo." Antes dele fazer um milagre. Amém, igreja? Não importa a idade, estão clamando, dizendo: "Abençoa-me! Aba, abençoa-me!" Foi o clamor de Esaú. E ele disse: "Veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção." Então disse ele: "Não é seu nome justamente Jacó?" E o nome Jacó quer dizer o quê? Suplantador. Tanto que já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. Não se esqueça que ele tinha vendido a primogenitura. O vermelho. Queria o vermelho. "Não reservaste, pois, para mim nenhuma bênção." Ele disse ao pai: "Pai, não tem nenhuma bênção sobrando. Não tem nenhuma reservada em algum lugar." E o pai procurou na sacola de bênçãos. Mas entenda, a melhor já tinha sido dada. Eu disse: a melhor já tinha sido dada. E ele encontrou algo e tirou, mas não tem a palavra bênção aqui. Olha o que o pai disse. Então respondeu Isaque a Esaú, dizendo: "Eis que eu tenho posto por Senhor sobre ti." Aqui ele não estava abençoando Esaú. Me desculpa, ele vai abençoar, mas preste atenção aqui. "O tenho posto por Senhor sobre ti, todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido. Que te farei, pois agora, meu filho, tens uma só bênção. Meu pai, abençoa-me também a mim, meu pai." E levantou a sua voz Esaú, e agora o pai o abençoa. Verso 39, não tem a palavra bênção ali, ou seja, podemos chamar de bênção, mas não era bênção. Certo? Era uma sobra. E olha o que o pai disse. Então respondeu Isaque. Perceba que diz aqui que Isaque o abençoou. Como no caso de Jacó, o pai o abençoou. Cheirou suas vestes e o abençoou, dizendo: "Deus te deu o orvalho dos campos." Aqui não tem a palavra bênção. Certo? O seu pai disse então: "Eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus. E pela tua espada viverás." Uau! "E ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te assenhorares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço." Olha isso. Não diz: "Deus te deu o orvalho dos céus e a gordura da terra." Como no caso de Jacó, mas diz: "A tua habitação será nas gorduras da terra." Qual a diferença? A tua habitação será nas gorduras da terra? Você tem que saber algo, ok? Quando você lê isso, em uma outra versão que você tem por aí, diz: "A tua habitação será longe da terra," ou das gorduras da terra. Os rabinos hoje estão divididos sobre como este verso deve ser interpretado. Um grupo diz, e eles concordam que essa versão está dizendo o seguinte, que a tua habitação deve ser longe das gorduras da terra, mas um outro grupo de rabinos diz que longe não está lá, ou seja, a tua habitação, como lemos, será assim. Essa versão então fala isso, e outras traduções também. E eu quero que você saiba que até os eruditos estão divididos nisso, e eu creio, certo, baseado em fatos históricos também, que a habitação será nas gorduras e não longe delas. Mas é isso mesmo. Uma coisa é você morar ali, mas não ter posse. Deus deu a Jacó, mas Esaú habita ali. E, baseado em fatos históricos, a história de Esaú, que depois mergiu com a de Ismael, até os dias de hoje, e as gorduras da terra é o petróleo sob seus pés. E, olha, eles habitam lá. Não habitam longe das gorduras da terra, mas habitam nas gorduras da terra. Ok? Você entendeu? Mas é de Jacó. Deus deu para Jacó. Deus disse: "Deus te deu o orvalho dos céus e a gordura da terra." Olha, qual é o melhor? Você viver numa casa de alguém, de aluguel, ou ser o dono? Ser o dono. É lógico que você já sabe disso, certo? Nem precisa perguntar. Então aqui existe esse fato. Olha bem, Jacó morava lá, habitava onde estavam as gorduras da terra, mas eu devia falar Esaú, mas Jacó é o dono. Você entendeu? Pela espada viverá. Sabe o que é isso? Hoje vivemos em uma sociedade de concorrência. Muita competição. É o mundo de hoje. Parece que usam até a espada, querendo cortar a competição.
corta aqui, corta ali. Vivendo pela espada. Espada fala de batalha, fala de lutas, disputas, processos, contraprocessos. Pela espada viverás. Que vida triste, mas a bênção para Jacó, Deus te dê. O orvalho do céu não fala de espada. Ele só tinha que receber porque Deus o dava. Quando Deus te dá, você não compete. Eu disse, não tem concorrência. Deus não tem que te abençoar. Olha, escute isso bem. Deus não tem que abençoar aquele que custe algo para o outro. Ele é um grande Deus. Deus não tira do A para dar para B. E tira do C para dar para o A. Este é o comércio humano. Deus é rico. Deus é grande. Quanto mais ele dá, mais ele tem. Ele não fica pobre, na verdade. Você pode dizer, ele é inesgotável, especialmente quando dá. Olha isso agora. Vamos voltar para a bênção de Jacó. A bênção da primogenitura, melhor, é o que você quer, não é? Perceba, os orvalhos do céu vêm primeiro. E depois as gorduras da terra. A prioridade é céu, depois terra. Olha a bênção de Esaú. A bênção que sobrou. Habitarás nas gorduras, terra vem primeiro, e depois o orvalho dos céus, segundo. Ou seja, Deus quer te dar as gorduras da terra, igreja. Não é como se você segue a Deus, você desiste das gorduras da terra. Deus não disse isso. Ele disse, eu quero que você tenha o orvalho do céu primeiro. O céu tem que vir primeiro, depois a terra. As pessoas colocam terra primeiro e depois os céus. Essa é a bênção que sobrou. Você quer viver do que sobra? Ou você quer a primogenitura? As mais ricas bênçãos. Então vamos ver outra vez a bênção de Jacó. Olha isso. Te dê Deus o orvalho dos céus. O que é o orvalho dos céus? E as gorduras da terra. E abundância de trigo e mosto. O que é abundância de trigo e mosto? Bem, pastor Prince não sabe que a terra de Israel é famosa por, bem cedo de manhã, certo? O orvalho estar na grama. E também as gorduras da terra. E eles também são famosos pelo grão, o trigo e a cevada. E também o vinho. Bem, escute. Olha. Se essas bênçãos são naturais, não precisa da bênção da primogenitura. Só tem que ser um fazendeiro. Porque sempre quando acordar, não importa se você é descendência de Abraão ou não, mesmo sendo cananeu, jebuseu, amonita, seja o que for, você está na terra de Canaã e acorda de manhã e tem orvalho na grama. Você acorda e ali tem uma videira, tem uma plantação de trigo. Obviamente não está falando do natural, porque se está falando do natural, todo mundo lá tem, na terra de Canaã. Todos acordam com orvalho. Obviamente está falando de verdades espirituais. E é por isso que devemos desejá-las. Essas bênçãos são especiais. Essas são as bênçãos da primogenitura. Ok? Você está pronto? Vamos ver. O que é o orvalho dos céus? O que é o orvalho dos céus? O orvalho é figura do quê? Vamos ver Provérbios 19, que diz assim: como o rugido do leão jovem é a indignação do rei, mas como orvalho sobre a relva é a sua benevolência. Olha, o rei, o favor de Jesus, é como orvalho sobre a relva. Como orvalho sobre a relva. Amém? Deus te dê o orvalho dos céus, quer dizer que Deus te dê o favor dos céus. Amém? Que Deus te conceda o favor dos céus. Eu li anos atrás que como o rugido do leão jovem, a indignação do rei, e a Bíblia diz que Satanás anda ao redor rugindo como leão. O que isso quer dizer? Ele te faz pensar que o rei está irado contigo. A ira do rei é como o rugido do leão. E Satanás anda ao redor rugindo como leão para te fazer sentir que Jesus está te condenando. Jesus está te acusando. Jesus encontrou pecado em você. E por isso Jesus está muito irado com você. Quando você ouve uma mensagem ou lê um livro, ou fala com alguém e você sai com a impressão de que o rei está irado contigo, você acabou de ser enganado pelo diabo. Ok? Ele imita a ira do rei. Hoje o rei, escute, não está mais irado com você. Deus estava irado antes, mas toda a sua ira foi derramada na cruz, judicialmente no corpo de Cristo. Ok? Hoje temos a sua benevolência, o seu favor é como orvalho sobre a relva. Então, orvalho é uma figura do favor. Que Deus te deu o orvalho dos céus. É a primeira bênção. O orvalho do céu seja sobre a sua vida. Eu quero te dizer que apesar das suas falhas,
Seja talvez um problema físico. Você não é tão bonito quanto seu amigo. Ou alguém que você acha que é bonito. Ou você tem um problema nos seus estudos porque você não terminou a sua educação. Ou você não tem talentos, você não tem qualificações. Mas deixe-me falar isso. O que Deus está falando para você é isso. Você não precisa disso. Deus te dá o favor dos céus. Tem pessoas que você olha e... É verdade, muitos são aqui dessa igreja. E falo com alegria. As pessoas perguntam, quem é você que acabou de fazer este grande negócio? Que companhia é essa? O que essa pessoa tem que eu não tenho? Tem alguma coisa especial nessa pessoa? E o mundo não tem nenhum tipo de resposta para isso. É chamado orvalho dos céus. O favor dos céus. O que você precisa, igreja, é que o céu te favoreça. E os anjos vão trabalhar por você. E se os céus se fecharem, quem é que vai te ajudar? Deus não pode te ajudar, nem milhares de pessoas vão te ajudar. Amém? Nenhum banco vai te ajudar. Você precisa do orvalho de Deus na sua vida. Que Deus te dê o orvalho do céu, igreja. Eu disse que Deus te dê o orvalho do céu, o favor do céu. Amém? E as gorduras, vamos ler isso? E as gorduras da terra, Deus dá o orvalho do céu. Espera aí, vou falar sobre orvalho. Sabia que Gideão, quando o Senhor apareceu para ele e disse, salve, varão valoroso, ele disse, onde está aquele Deus de milagres, sabe? Ele se escondia do inimigo, os midianitas. E a Bíblia diz que ele falou para Deus, se tu me chamaste, me dê um sinal. Certo? E Deus perguntou, qual sinal? Ele disse, amanhã eu vou colocar um pedaço de lã no solo, sobre a relva. E quando eu acordar, faça que tudo ao redor, a relva por ali, esteja completamente seca. Mas que a lã esteja molhada com orvalho. Ok? No dia seguinte, ele acordou e a relva em volta da lã estava completamente seca. Ele pegou a lã e estava molhada. De forma tal que ele apertou e a Bíblia diz que saiu muita água por causa do orvalho ali. Ele disse, Senhor, posso pedir mais um? E ele disse, o que é? Amanhã, Senhor. Amanhã, se tu me chamaste amanhã, certo? Agora eu quero o oposto, que a lã esteja completamente seca e que toda a grama ao redor esteja completamente molhada. E no dia seguinte, aconteceu assim. A lã estava completamente seca. Olha, ele não percebia que ele estava dando uma ilustração do Evangelho. Porque Jesus Cristo é a lã, o Cordeiro de Deus. Certo? Ele é a lã, o Cordeiro de Deus. Quando ele veio, o mundo estava seco. Seco nos relacionamentos, seco na saúde, seco na mente, nas emoções, seco no homem espiritual. Todos secos. Espíritos imundos andam por lugares secos, a Bíblia diz. Jesus era o único cheio de orvalho. Amém? E ele veio fazendo o bem, curando todos que estavam secos. Para que ele liberasse todo o orvalho sobre nós. Na cruz, o julgamento de Deus caiu sobre Jesus. E aquele que tinha o orvalho ficou seco, para que todos nós sejamos cheios de orvalho. Aleluia! Assim o orvalho vem sobre nós, amém? Glória a Deus! Aleluia! Diga para alguém, eu tenho o orvalho do céu e você? Se fizer uma busca da palavra orvalho, você vai ver que tem essa frase, o orvalho da juventude. O orvalho traz juventude. O orvalho te torna jovem. Amém? Próxima bênção. Deus te dê abundância de trigo e mosto. Abundância de trigo e mosto, olha, não é natural. Olha, ele não está falando da terra, a sua posição geográfica ou de um tipo de grão material, essa coisa assim. Não, não, não. Porque para isso é só ser um fazendeiro. Não precisa da primogenitura. Certo? Então o que é abundância de trigo e de mosto? Trigo faz o quê? Pão. Mosto, pão e vinho. O que isso fala para nós hoje? Qual a verdade espiritual escondida aqui? Santa Ceia. Uau, quem te ensinou isso? Eu amo essa igreja. Olha, eu falo para vocês, vocês são incríveis. Como se obtém o pão? Você o arranca do pé ou do trigo e aí já é pão? Não, tem que esmagá-lo. Tem que socá-lo. Tem que jogar no ar. Pega e dá uma volta. Golpeia, amassa. Depois aperta, joga de novo, aperta e coloca no forno. Você vê a cruz? Por isso ele foi açoitado. Por isso ele foi moído. E pelas suas feridas fomos sarados. Amém?
custou um alto preço. A Bíblia diz, se você discernir o corpo de Cristo, como ele foi açoitado, moído, você recebe cura para o corpo. E como faz o vinho? Você pega simplesmente a uva? Você morde a uva e sai vinho? Não. O que se faz? Você tem que amassar a uva, tem que pisar nela, tem que dançar sobre ela. Sabe, você tem que... Ninguém dançava assim naquela época, ok? Eles eram israelitas, mas eles dançavam, ok? Quando eles pisavam as uvas, foi o que aconteceu com Jesus. Pisaram nele, bateram nele, para que dele saísse vinho para nós. Seu sangue estava no corpo inteiro. De fato, ele foi um espetáculo sangrento na cruz. Foi coberto com seu sangue. E Jesus disse: este é o meu corpo. Na noite em que foi traído, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado para o perdão dos pecados. Durante toda a vida do homem, a hora mais importante de ouvir as suas palavras é no final. Se ele institui algo, se ele fala de algo, tudo o que ele faz é porque é muito importante. E eu te digo uma coisa, é tão importante que quando ele ressuscitou dos mortos, ele tomou Santa Ceia. Lembra na casa dos discípulos de Emaús, Cleopas e sua esposa Maria? Ele foi para a casa deles e participou da Santa Ceia com eles. Foi no mesmo dia que ele ressuscitou dos mortos, de manhã. É como se Jesus nem pudesse esperar. Vou participar da Santa Ceia com os discípulos. Eu estava meditando sobre isso de novo na semana passada e o Senhor disse para mim, não esqueça, eles não o conheceram. Foi Deus quem fez isso. Eles não puderam reconhecer Jesus porque Deus quis assim. Olha isso, no momento em que comeram pão, seus olhos se abriram. E o Senhor falou para mim o seguinte, filho, nem mesmo pode cegar aqueles que tomam Santa Ceia dignamente. A Santa Ceia é tão poderosa que ninguém pode segurar quem a toma. Porque o corpo dele foi dado para te dar saúde. E o sangue, sabedoria, vida, perdão. Amém? Você entendeu? Ok, pastor, onde está o óleo da unção? Obrigado por perguntar. Te dê Deus o orvalho dos céus e as gorduras da terra. Olha para alguém e diga, gorduras da terra. Alguém diz, pastor Prince, eu sou muito abençoado, então não está falando desse tipo, certo? O que é gordura da terra? O que é a gordura da terra? A palavra em hebraico aqui é mishman. Mishman, diga mishman. Quando você vê um M na frente de uma palavra, como maser, aser, faz daquilo um substantivo. E mishman um substantivo, certo? Gordura. Mas vamos ver no hebraico, mishman se escreve assim, mem, da direita para a esquerda, shin, mem de novo, nun, o nun longo, mishman. Mishman, se tirar a primeira letra, o mem, fica shemem, azeite de oliva. É a gordura do azeite de oliva. Então, Deus escondeu na melhor bênção, na bênção da primogenitura, ele escondeu o mistério da Santa Ceia e do óleo da unção. E Deus disse, com essas coisas você vai prosperar em todas as áreas da sua vida. Com essas coisas você vai ter a melhor, a maior e as mais excelentes bênçãos do que qualquer pessoa. Amém? Você está me ouvindo? Ah, pastor Prince, olha, eu tentei uma vez. Ah, você tentou uma vez? E nada aconteceu, você perseverou muito. Ah, eu tentei 2 vezes e nada aconteceu. É por isso que na bênção diz, vamos ler de novo, abundância de trigo e de mosto. A bênção é abundância de trigo e de mosto. Não é para tomar uma vez por semana. Tem que tomar muitas vezes. A bênção é abundância de trigo e de mosto. Abundância, diga abundância. Olha, a revelação ainda não é abundante. Eu sei que alguns aqui só tomam uma vez por semana. Por quê? É porque creem que talvez algo vai acontecer. Por isso eu tomo uma vez por semana. Mas se você tiver uma revelação dessa abundância, você vai tomar diariamente. Muito tempo atrás, na época de Moisés, um homem rico, sabe, materialmente rico, um homem com dinheiro, ele levava um boi para a oferta do sacrifício. Mas um homem pobre, materialmente pobre, ele levava um par de aves, pombos. Ok? E da mesma forma, hoje, se você é rico espiritualmente e tem uma revelação, isso te faz rico espiritualmente. Você tem uma revelação do tamanho de boi sobre a Santa Ceia. Deus quer te dar abundância de trigo e de mosto. Isso é a bênção da primogenitura. Então temos o óleo,
Vamos ler aqui a bênção. Tem a gordura e a abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos. Depois, as coisas vão acontecer. Quem te amaldiçoa é amaldiçoado, quem te abençoa é abençoado. Temos testemunho de pessoas que ungiram seu carro. Sempre que comprar um carro, unja-o depois. Amém? Olha, eu já passei por situações de acidentes que quase aconteceram e eu sei que é porque eu ungi o meu carro. É um carro ungido porque não tem óleo só dentro. Tem óleo preto por dentro e óleo dourado por fora. Olha, tudo que está acontecendo no mundo hoje pode passar por cima de você. Amém? Mas as bênçãos de Deus nunca. Elas vêm sobre ti. Posso ouvir um amém, igreja? Olha, por alguma razão, quando os demônios te veem, escute bem, os demônios ficam com muito medo quando veem um filho de Deus com um pão na sua mão e o cálice na outra. Eles ficam com medo quando você fica assim. Os faz lembrar de Melquisedeque. São as nossas armas, para eles são como mísseis nucleares. Essa combinação é fatal para eles. Eles têm tanto medo quando veem o pão e o vinho. Alguns acham que tem que usar armas, temos que usar o pão e o vinho. Contra o câncer, contra doenças, contra a AIDS, contra todo tipo de doenças. E isso vai produzir mais. Mas o problema é que o homem se acha muito inteligente. Como pode um pedaço de pão e um pequeno copo produzir essa grande cura, sabe? E pensando bem, a queda do homem aconteceu quando ele comeu. Então Deus planejou de tal forma para reverter tudo, para voltarmos às bênçãos do paraíso, comendo, mas comendo o corpo de Cristo e bebendo o seu sangue. Amém? É algo que já está no instinto do homem. Até nas florestas do Amazonas tem tribos que ainda praticam canibalismo. Sabe o que fazem? Eles bebem o sangue do inimigo. Por alguma razão eles bebem o sangue. Eles creem que recebem poder quando bebem o sangue. Isso é instinto para eles, eles não sabem. Mas foi algo que Deus planejou. Que devemos beber o sangue do Salvador. Que foi derramado por nós. E é aí que vem o verdadeiro poder. E o diabo tenta perturbar tudo isso. Entendeu? Hoje, o aspecto físico, certo? Se você é de Jacó ou de Esaú, não importa, porque em Cristo não importa mais o físico. Homem ou mulher, certo? Grego ou judeu, não importa. Você tem que estar em Cristo. Amém? Mas os descendentes naturais de Ismael e Esaú estão desfrutando do óleo preto. Óleo preto, diga isso. Olha, petróleo. Muitos de vocês preferem ter petróleo e investir no óleo preto do que no dourado. O óleo da unção. Por quê? Com petróleo eu posso comprar um jatinho. Minha esposa pode ir a Paris toda semana. Ou a Hong Kong. Alguns pensam, aqueles que são ricos, bilionários, eles investem em petróleo, investem em gás e óleo, petróleo que enriquece. Você vê a sua mansão, mas não sabe o que acontece lá dentro. Podem comprar uma cama, certo? Até mesmo a moldura da cama ser feita de ouro, mas só Deus é que dá o sono. Pode ter uma mansão, mas só Deus pode te dar uma família. Amém? Sabe? Ló olhou com seus olhos e viu as planícies do Jordão. Ele não sabia o que havia lá. Você olha para uma mansão ou o carro de alguém e o seu carro é velho e você não sabe como você é abençoado, você não sabe o que acontece naquela casa. Você só vê algumas coisas. Porque o petróleo só pode te dar uma bênção, é uma bênção, porque Deus abençoou assim a Esaú. Amém? É algo bom, certo? Mas não é a bênção que traz todas as outras. Este é o óleo dourado, o que você unge? Olha, eu te digo. Você entendeu? Igreja, entenda isso. Você não sabe o que acontece lá. Tem família de bilionários cujos membros estão processando um ao outro. Muitos deles se divorciando. Ricos, mas infelizes. Mas não pense por um momento que você ficou deixado para trás. O Senhor distribuiu as bênçãos e esqueceu de mim. Não, não é nada disso. Você está sendo poupado e não quer dizer que você não pode ter uma vida boa. Deus vai te abençoar, eu vou falar mais. Ok? Mas precisamos terminar agora. Vamos a Deuteronômio. Olha, o tempo voa. Eu tenho tantos versos para te dar e eu não posso dar todos eles. Quero te mostrar Deuteronômio 28, Deuteronômio 7. Vamos ler esse então. Perceba, por causa do tempo, eu falei 2 versos, mas na verdade, eu tenho outros versos que eu preciso falar deles, ok? Você vai gostar. Deuteronômio 7. Aqui diz, Deus vai abençoar o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o teu grão, o teu mosto e o teu azeite. Perceba isso, grão, mosto e o azeite.
Quando Deus abençoa isso primeiro, depois vem o verso 14. Bendito serás mais do que todos os povos. Bendito serás, Igreja New Creation, mais que todos os povos. Bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá estéril entre ti, seja homem, seja mulher. Amém? Mas a primeira área é quando Deus abençoa o grão, o moço e o azeite, a santa ceia e o óleo da unção. Depois, você será bendito mais que os povos. Depois, não vai ter homem nem mulher estéril. Se está pedindo para Deus um filho, participe da santa ceia, unja o seu ventre com o óleo. Se você é um homem, e o homem no mundo está avançando em idade, muitos problemas estão aparecendo na área da próstata e coisas assim. Bem, é hora dos homens ungirem a si mesmos. Não me pergunte onde, só unja. Vai ser muito esquisito se eu falar onde. É na minha orelha, sim, sua orelha, certo? Então, é a primeira área, não se esqueça da santa ceia e do óleo. E Deus diz, não haverá ninguém estéril. Nem mesmo uma mulher estéril. Até mesmo entre os gatos e cachorros, viu os animais ali? A não ser que você já fez algo. Não somente isso. O próximo verso nos diz, e o Senhor de ti desviará. Vamos ler tudo isso juntos. E o Senhor de ti desviará algumas enfermidades. Poucas enfermidades. Às vezes Deus vai curar algumas enfermidades. Uau, toda. Toda. E o Senhor de ti desviará toda enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das más doenças, ele chama as doenças de coisas más. Deus odeia doenças, o tanto quanto odeia o pecado. Se você não crê nisso, não vai ser curado. Você tem que entender que Deus odeia tanto a doença quanto odeia o pecado, porque vem da mesma árvore. E Jesus tomou os dois na